Oi, pessoal. A gente está na nossa segunda aula de modelos matemáticos de programação linear e a gente vai observar dois modelos matemáticos: o modelo matemático para o planejamento da força de trabalho e o modelo matemático para o planejamento de produção. Nesse cenário, a gente tem um restaurante e nesse restaurante os trabalhadores têm um estilo de jornada de trabalho em que eles trabalham 5 dias consecutivos e folgam 2 dias consecutivos, certo? O que a gente precisa decidir sobre a semana de 7 dias desses trabalhadores, onde eles trabalham os 5 primeiros e folgam os 2 últimos, é quando a semana de trabalho de cada um dos trabalhadores começa. A gente vai decidir isso de forma que a gente satisfaça as demandas de funcionário de um restaurante para cada dia da semana. Ou seja, na segunda-feira é preciso que haja 14 funcionários trabalhando, na terça 13 funcionários, na quarta 15 funcionários e assim por diante, certo? Então a gente quer decidir quando cada um desses trabalhadores começa a sua semana de trabalho. Alguns trabalhadores vão começar a sua semana de trabalho na segunda, vão trabalhar consecutivamente até sexta e vão folgar sábado e domingo. Alguns trabalhadores vão começar a semana de trabalho na terça, vão trabalhar consecutivamente até sábado e folgar domingo e segunda. Alguns trabalhadores começam a trabalhar na quarta, vão trabalhar consecutivamente da quarta até o domingo, folgando a segunda e a terça. Alguns começam a trabalhar na quinta, trabalham consecutivamente da quinta até a segunda, folgando a terça e a quarta, e assim por diante, tá bom? Então a decisão que a gente precisa tomar é quantos trabalhadores começam a sua semana de trabalho em cada dia da semana. Daí a gente vai ter uma variável xi, onde o i vai de 1 a 7, né, representando esses índices representando os dias da semana. Segunda é o índice 1 e domingo é o índice 7. E a gente vai determinar justamente quais são os trabalhadores que trabalham na segunda-feira, quais são aqueles que trabalham na terça, os que trabalham na quarta e assim por diante. Se você observar, o trabalhador que começa a sua semana de trabalho, ele trabalha da segunda até a sexta. Então, x1 contribui para satisfazer a demanda dos dias de segunda até sexta. x2, por sua vez, contribui para satisfazer a demanda dos dias de terça até domingo. x3 contribui nos dias da semana de índice 3, 4, 5, 6, 7. x4 contribui com o seu valor para satisfazer a demanda dos dias da semana de índice 1, de índice 4, 5, 6, 7 e 1, e assim por diante. Então a ideia é que a gente relacione cada dia da semana com as variáveis relacionadas com os trabalhadores que trabalham naquele dia, certo? Então, para a restrição de sexta, por exemplo, a gente sabe que a variável x1 vai aparecer, a x2 vai aparecer, a x3 vai aparecer, a x4 vai aparecer e a x5 vai aparecer, certo? Já a variável x6, ela vai indicar quantos trabalhadores começam a trabalhar no sábado e, no entanto, esses trabalhadores que iniciam sua semana de trabalho no sábado, eles trabalham sábado, domingo, segunda, terça e quarta, folgando quinta e sexta. Logo, a variável x6, ela não contribui com o seu valor para satisfazer a demanda de força de trabalho do dia da semana de índice 5, certo? Então, a gente vai ter o nosso objetivo de satisfazer a demanda de força de trabalho do restaurante com o menor número de trabalhadores possível, certo? É um problema de redução de custo. E para cada um dos dias da semana, ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restrições, a gente vai ter
as variáveis que contribuem para satisfazer a demanda de trabalhadores naquele dia. Por exemplo, essa restrição, desculpe, ela corresponde à segunda-feira. Então a gente observa que a gente tem que satisfazer uma demanda de pelo menos 14 trabalhadores. E os trabalhadores que trabalham na segunda são aqueles que começam a sua semana de trabalho na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, os trabalhadores que começam a sua semana de trabalho na terça, eles não trabalham na segunda, porque eles trabalham até o sábado, folgando domingo e segunda. Os trabalhadores que começam a sua semana de trabalho na quarta, eles trabalham quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, folgam segunda e terça. Portanto, os trabalhadores que começam a sua semana de trabalho na terça e na quarta, eles não trabalham segunda. Logo, os valores atribuídos a x2 e x3 na resolução do modelo não ajudam a satisfazer a demanda de trabalho da segunda-feira, tá bom? Então a gente tem esse estilo de restrição para cada um dos dias da semana. A gente tem a restrição da segunda-feira, que não conta com os trabalhadores de terça e quarta. A gente tem a restrição da terça-feira, que não conta com os trabalhadores de quarta e quinta. A gente tem a restrição de quarta-feira, que não conta com os trabalhadores que começam a sua semana de trabalho na quinta e na sexta. E assim sucessivamente, até a gente chegar no último dia da semana. Observa que nesse modelo matemático, a gente tem um novo tipo de variável. Diferente do problema da dieta, onde era razoável considerar frações de porções, a gente não pode considerar frações de trabalhadores. Então, esse modelo matemático ele tem as suas variáveis inteiras. Também não é interessante considerar uma quantidade negativa de trabalhadores que comece a sua jornada de trabalho em um certo dia da semana. Então, as nossas variáveis também são não negativas. Tá bom? Então, esse é o modelo para um cenário do planejamento de força de trabalho. E a gente vai observar mais um cenário, mais um tipo de problema, que é o planejamento de produção. Dessa vez a gente tem uma empresa que é capaz de produzir um certo tipo de produto a um custo usando horas de trabalho normais e a um outro custo um pouco maior utilizando horas de trabalho extra. Essa empresa ela tem uma facilidade para estoque desses produtos, mas estocar um produto também incorre em um custo, e a empresa consegue utilizar o seu estoque para atender uma demanda pelos seus produtos durante os meses em que a gente vai planejar. Então, inicialmente, a empresa começa com 5.000 unidades do produto em estoque. A gente precisa planejar a produção desse produto, dessa empresa, para os próximos 4 meses. No próximo mês, a gente precisa entregar 7.000 unidades desse produto. No mês seguinte, 15.000 unidades desse produto. No terceiro mês, 10.000 unidades desse produto. E no quarto mês, 8.000 unidades desse produto. Tá bom? Como a gente tinha dito, a empresa ela tem uma capacidade de produção com hora normal e uma capacidade de produção com hora complementar, sendo a utilização de horas extras, né? Não são horas complementares, sendo a utilização de horas extras mais cara que a utilização de horas normais. Então, utilizando horas normais, a empresa consegue produzir 10.000 unidades do produto a um custo de 2.000 por unidade. Utilizando o seu banco de horas extras, que a empresa tem um máximo de hora extra que ela pode utilizar mensalmente para o seu corpo de trabalhadores, a gente pode produzir 2.500 unidades adicionais do produto, mas dessa vez o custo não é de 2.000 por produto, o custo é um pouco maior, é de 2.200 unidades, ou é de 2.200 por unidade. Se a gente decide produzir uma unidade do produto em um certo mês e não vendê-lo, guardar para o mês seguinte, a gente paga um custo de 100 por mês
para manter aquele produto em estoque. Você pode imaginar, por exemplo, que a empresa é um frigorífico e existe um custo energético para manter carne em um certo padrão de qualidade aceitável, né? É um cenário que você pode imaginar. Então a gente precisa determinar quanto de cada produto. A gente precisa determinar quantas unidades de produto a empresa precisa produzir de maneira normal, utilizando hora extra, e quantas unidades ela precisa estocar em cada um dos meses, de tal forma que a gente satisfaça essas demandas. Inicialmente, o nosso estoque já começa com 5.000 unidades do produto. Então, a gente vai criar dois tipos de variáveis. Três, na verdade. A variável x, que indica quantas unidades do produto a gente vai produzir utilizando hora normal. A variável y, que indica quantas unidades do produto a gente vai produzir utilizando o custo de hora extra. E a variável e indica quantas unidades do produto a gente vai estocar em cada um dos meses. Como a gente vai planejar para 4 meses, a gente tem os nossos índices de 1 a 4, tá bom? Então, no primeiro mês, a gente começa com 5.000 unidades do produto em estoque. A gente já não precisa produzi-las. A gente decide que a gente vai produzir x1 unidades do produto de forma normal. Y1 unidades do produto utilizando hora extra. E de todas essas unidades produzidas ou que já existem em estoque, a gente decide que a gente vai armazenar E1 unidades no estoque. De tal forma que, ao definir valores para essas três variáveis, a gente faça com que este lado da restrição ele seja igual à demanda do primeiro mês de 7.000 produtos. As unidades do produto estocadas no primeiro mês podem ser utilizadas no segundo mês. Ou seja, no segundo mês a gente começa com o estoque do mês anterior, determina quantas unidades do produto devem ser produzidas utilizando hora normal, quantas devem ser produzidas utilizando hora extra e quantas serão estocadas. Tudo isso para atender a demanda de 15.000 unidades do segundo mês. Naturalmente, o estoque do segundo mês pode ser utilizado no terceiro mês. E no terceiro mês a gente novamente vai determinar a quantidade de unidades produzidas normalmente, a quantidade produzida com hora extra e a quantidade que vai ser estocada, de tal forma que a gente atenda a demanda de 10.000 unidades do produto. No quarto mês, a gente utiliza o estoque do mês anterior, do terceiro mês, e a gente determina a quantidade de produtos que vai ser produzida utilizando hora normal e a quantidade que vai ser produzida utilizando hora extra. Observa que como a gente está fazendo uma projeção para 4 meses, a gente não leva em conta um estoque, a gente não leva em conta um planejamento de estoque para o quarto mês, porque a gente não está planejando a produção no quinto mês, tá bom? E essa é a demanda do quarto mês. Então essas são as nossas restrições principais, e a gente precisa montar a função objetiva. A gente sabe o custo de produzir uma unidade do produto de maneira normal, custa 2.000. A gente sabe que o custo de produzir uma unidade do produto em hora extra custa 2.200. E a gente sabe que estocar uma unidade do produto custa 100. Tá bom? Esses são dados retirados do texto. Beleza? Então, a gente monta a nossa função objetiva baseado nisso. A gente vai ter as variáveis x associadas com o custo de produção de 2.000, porque essas variáveis indicam o número de unidades que deve ser produzido utilizando hora normal. 2.200 é o custo associado às variáveis y, porque essas variáveis indicam a quantidade, as unidades de produto que devem ser produzidas utilizando hora extra. E por fim, o custo de 100 é atribuído às variáveis e, já que elas indicam quantas unidades do produto devem ser estocadas para utilização no mês seguinte. Tá bom? Então aqui a gente tem as nossas restrições. Observa que a primeira restrição mudou um pouco, né? Porque a gente pegou o estoque inicial
e subtraiu da demanda. Então a gente já começa com a primeira restrição dessa forma. E as demais, como a gente havia ilustrado. A gente também tem uma restrição de que a nossa produção de produtos utilizando hora normal, ela não pode ultrapassar 10.000 produtos, já que essa é a nossa capacidade de produção com um banco de horas normal. E com um banco de horas extra, a nossa capacidade de produção é de 2.500 a cada mês. Né? Então essas restrições elas são sobre as variáveis xt e yt, para t indo de 1 até 4. Novamente, quer dizer, talvez faça sentido para certos produtos ser fracionado, mas eu estou admitindo que esses produtos são um pouco mais sofisticados e eles não podem ser fracionados, tá bom? Então as nossas variáveis x e y e e, elas são inteiras não negativas. Não negativas porque a gente não pode produzir quantidades negativas de um certo produto, e elas são inteiras porque a gente está admitindo que o nosso produto é sofisticado bastante para não poder ser fracionado, tá bom? Então esses foram os dois modelos desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo.